Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O tema de hoje, da palavra que Deus tem nos dado, é sobre igreja, lugar de vida e fé. Nós pregamos já 3 domingos sobre como está a sua fé, a fé e as obras, e o último domingo falamos também sobre a questão de uma vida de fé, sobre a fé também, de ser não só crer em Jesus, mas de praticar a nossa fé, de colocar em prática essa fé, e graças a Deus está dando resultado, né? Praticar a fé não só no testemunho cristão, mas na ajuda humanitária, nas ofertas, nos projetos. E essa semana o programa de verão da igreja, as crianças estarão indo também, fazendo esta prática da nossa fé, que não é só nessa área da ação social, mas em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, seja familiar, conjugal, profissional, financeira, emocional, todas as áreas da nossa vida, a nossa fé precisa ser praticada, exercida, precisa ser colocada em ação. E o tema de hoje é igreja, lugar de vida e fé. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3, igreja, lugar de vida e fé. A igreja é um lugar onde tem a vida e aonde tem que gerar vidas, produzir vidas. E existem várias maneiras de nós fazermos isso, porque existem várias maneiras de nós produzirmos morte. E uma delas, e muito forte, muito poderosa, é a nossa língua. Já ouviu falar disso na Bíblia? Lá em Provérbios diz que o poder da morte e da vida estão na língua. E quem dela se sacia ou utiliza, comerá do seu fruto, do seu resultado. Mas eu e você, como igreja, e você que está aqui ou nos ouvindo, vendo pela internet, entender que só se pode ter vida verdadeira em Jesus Cristo. E aí, tendo Jesus no coração, você é a igreja de Cristo Jesus. E como igreja, como filho de Deus, como filha de Deus, em todas as áreas da vida, nós precisamos produzir vida. Precisamos fazer com que as pessoas sejam influenciadas a produzir vida. Eu, como igreja, você, como igreja, precisamos produzir vida. E aí é responsabilidade de cada um de nós. De quem é a responsabilidade? É minha. Quem é a igreja? A igreja sou eu. Cada um é igreja e a responsabilidade de cada um de nós coletivamente e principalmente de forma individual. João 10:10, muito conhecido, Jesus falando, e ele disse o seguinte: o ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na NVI diz que a tenham plenamente, em plenitude, em totalidade, em abundância. A vida, eu anotei essa frase de alguém, não sei de quem é, não é minha, a vida é um movimento da graça de Deus. Só existe vida por causa da manifestação da graça de Deus, da bondade de Deus. Se Deus, vamos supor, um exemplo, recolhesse a sua graça, o que é graça de Deus? É um favor que Deus presta, no sentido, lança para nós, sem merecermos. Nós não merecemos ser salvos, não merecemos estar vivos aqui, não merecemos ir para o céu, não merecemos absolutamente nada. Mas Deus lançou a sua graça e aí nos alcançou. Agora, só imagine se Deus um dia resolve recolher esta graça dele. Recolher, porque a graça de Deus não é só algo teórico, é algo que Deus expressa na prática. Deus expressa a graça dele na prática, no sentido de nos perdoar, de ter enviado Jesus para nos salvar, de nos alcançar com o seu perdão, com a sua cura, com a sua bondade, com a sua misericórdia. A vida só existe porque é o quê? Um mover da graça de Deus, do favor de Deus para com a nossa vida, que nós não merecemos esse favor, mas Deus move-se a nosso favor. Deus move-se para que nós possamos ser alcançados por esta graça.
Jesus disse em João 6,48, eu sou o pão da vida. Pão da vida quer dizer o quê? Que é a expressão de que pão é comida, é o sustento da vida. Pão no sentido, não é só aquele pão feito de trigo, a Bíblia fala muito de pão, mas no sentido de alimento para o corpo físico em geral. Se você para de se alimentar, você vai enfraquecendo, enfraquecendo, perde as forças e acaba morrendo. O que Jesus está dizendo é que Ele é a fonte, Ele é o alimento, Ele é o que dá força, existência e razão da vida. E não só isso, Ele mesmo declarou e disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus é a vida, é a fonte da vida, é o pão da vida, Ele é o sustentador da vida, Ele é tudo aquilo que precisa e precisamos para viver. A Bíblia ainda diz, quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, é muito simples. No mundo que nós estamos vivendo hoje, de relativismo, que diz que todas as religiões são legais, você tem que, claro, respeitar todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia me ensina completamente o contrário. A Bíblia me ensina que só existe um caminho para a vida, e este caminho é o Filho de Deus, Jesus Cristo, e quem não tem o Filho, não tem a vida. Ah, mas isso é muito cruel, isso é muito antipolítico, isso não é politicamente correto. Olha, em palavras assim, bem populares, a Bíblia doesn't care. Entender que a Bíblia está dizendo em 1 João 5,12, sem Jesus não tem salvação, não tem vida, não tem encontro com Deus, é só com Ele. Ele está no centro de tudo. Você pode dizer amém? Jesus Cristo promete nos dar vida. Ele diz trazer vida e se apresenta como o pão da vida, como a vida. E nós, como igreja, precisamos manifestar essa vida ao mundo. Agora, imagina, Deus, através de Jesus, nos dá vida e eu guardar esse tesouro e esconder isso só para mim? Não manifestar isso para pessoas que não têm a vida, porque quem não tem Jesus não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Então, quem tem Jesus tem a vida, precisa manifestar isso para quem não tem. Você receber a vida em Cristo Jesus não é para ficar guardado aí as 7 chaves e escondido, crente secreto ou crente escalado. Já viu? Eu gosto de dar exemplos assim de esporte, porque eu sempre gostei de esporte, gosto, torço para time vencedor. É uma beleza. Fala nada, crente, eu estou com o microfone. Mas no futebol é assim, tem lá, né, na seleção, 23 times, ou 20 jogadores, vamos pôr aí, só para arredondar, 20 jogadores. Aí 11 são escalados para ir jogar lá contra o outro time. Quer dizer que os outros 10, 11, os outros 12 que não foram escalados para jogar, não vão para o treino? Não vão aparecer no clube? Não estou escalado para o jogo domingo, não, então não vou no treino essa semana, não. Vai ser despedido, dispensado. Tem alguns que não são escalados nem para jogar, como titulares, nem para ficar no banco. Olha, não foi escalado nem para ficar no banco, na reserva, nem para jogar, mas ele é parte do clube, ele não pode faltar aos treinos, tem que aparecer lá no clube todos os dias da semana. Tem gente que tem a vida, que é crente, é salvo em Jesus, e só aparece quando está escalado. Dia que está escalado no louvor, ele vem para o culto. Dia que está escalado para a recepcionista, sobrou até para a recepcionista, ela vem para o culto. Eu estou falando o que Jeová está me revelando aqui em mistérios. Ninguém me falou nada, ninguém me comentou nada. Está aí na escala do diácono, ele vem. No dia que ele não está na escala, não estou na escala, não vou no culto, não. Não vou fazer nada lá, não estou na escala de nada, eu não vou no culto, não estou na escala do som, vai pegar para som, luz, imagem, câmera e ação, não estou na escala de nada lá, não vou para o culto. Tem gente que é assim. Em outras áreas da vida, nós precisamos entender que você não é filho de Deus ou filha de Deus por escalação, você é permanente, você é titular o tempo todo. E se você for na reserva, você tem que estar lá do mesmo jeito.
E se você não for escalado nem para ser titular, nem para reserva, vai para o treino do mesmo jeito, que você faz parte do mesmo time, do mesmo jeito. O compromisso continua o mesmo. O compromisso de ser dizimista fiel continua o mesmo. Tem crente que tira, segura, papai, pastor, eu trouxe meu visitante hoje, não fala de dízimo. Tampa o ouvido dele, então, dela. E o seu fica aberto. Tem gente que tira férias de dízimo. Viaja para Cancún, não é o Jarbas e a Amanda, não, isso. E eles, graças a Deus, eu acho que dão dízimo, dão sim. Gente, a gente pode viajar, e eu incentivo a viajar, crente, viaja, tira férias, eu tiro férias com minha esposa, daqui um dia nós vamos sair para viajar também, você vai ver só a notícia e alguns murmurarem, graças a Deus. Poucos. Mas aí, tem gente que fala, aí ele falta um domingo, ele fala, não, eu faltei o culto, não precisa dar o dízimo não, aí vem, não, crente, dízimo acumula. E a Bíblia diz que quem pega o dízimo emprestado e não dá o dízimo, tem que pagar 20%, está escrito lá na Bíblia. Esse livro aqui, de Deus. Muito bem. Isso faz parte da vida. Entender que nós fazemos parte desse time todos os dias. O time de Jesus, que não é apenas vitorioso, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós fazemos parte desta igreja vida, desta igreja que recebe a vida e que manifesta a vida. Manifesta a vida lá no trabalho, na escola, em casa, na rua, dentro da igreja, no ministério, aonde estiver, não fazendo parte de ministério nenhum, mas você pode fazer e deve fazer em nome de Jesus, mas aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, você está manifestando a vida em abundância plena em Cristo Jesus, nosso Senhor, no seu falar, no seu ver, no seu ouvir, no seu agir, na sua maneira de ser, de fazer, de tratar as pessoas, nós precisamos manifestar a vida de Cristo Jesus. Igreja tem que ser lugar de vida e lugar de fé. A igreja precisa ser esse lugar, um ambiente, não só um ambiente, mas uma experiência e um lugar. 3 coisas interessantes. Um ambiente, pessoas unidas, em comunhão, desfrutando da vida que há em Cristo Jesus. Uma experiência, cada um buscando a Jesus e desfrutando na vida que Ele dá para cada um de nós. Uma experiência com Deus e uma experiência uns com os outros de vida. E um lugar, um local onde todos os recursos necessários para mostrar ao mundo que eu tenho a vida, você tem a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, mesmo passando por lutas, dificuldades, problemas, circunstâncias, mas eu e você temos a vida em Cristo Jesus, e esta vida precisa ser manifestada ao mundo no nome do Senhor Jesus. Precisamos manifestar essa vida ao mundo. Gente, você é assim, eu sou assim, as pessoas são assim, estamos procurando entusiasmo na vida, estamos procurando sentido da vida, experiências na vida, conforto na vida. Tudo o que a gente faz é em prol da vida, da nossa vida, da vida dos filhos, da vida da esposa, da vida do marido, da vida da família, da vida da igreja, da vida do meu trabalho. Tudo na nossa existência gira em torno da vida. E a Bíblia nos mostra, eu já citei, que o pão da vida, a fonte da vida, o dono da vida, a própria vida é Jesus Cristo. Isso significa que a vida em todas as suas áreas, sem Jesus Cristo, não tem sentido nenhum. Só vai ter sentido a minha vida e em todas as áreas da minha vida, se Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas, for o centro da minha vida, para que essa vida possa ser manifestada aos outros, em nome de Jesus. Aí a gente vai trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos nos divertir, vamos tirar férias, fazer tudo, mas sempre lembrando e praticando que o centro da minha existência e de todas as áreas da minha vida chama-se Jesus, o meu Salvador. 2 palavras interessantes que se referem à vida. Lá em Efésios 1 e 2, aqui diz Jesus que nos dá vida e vida em abundância. Lá em Efésios 1 e 2 e Colossenses também, Paulo, não só nessas cartas, em outras cartas, usa muito aquela expressão graça e paz. Lembra-se disso?
E às vezes a gente lê isso e não dá muito sentido para essas coisas. Nós precisamos entender o sentido. Tudo na Bíblia tem um significado, uma mensagem para mim e para você. Lá em Efésios diz, por exemplo, a vocês, santos e fiéis, está falando de quem? Da igreja. Fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lá em Colossenses 1 e 2, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, está falando da igreja, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor, de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Duas palavras interessantes aí que têm tudo a ver e que representam a vida da igreja. Graça, que é a condição espiritual, e paz, que é o resultado prático. Veja que a Bíblia, em tudo, Deus nunca dá só o conceito teórico. Deus nunca dá só a doutrina em forma teórica. Deus sempre dá o conceito teórico, a promessa teórica, o comportamento teórico, mas sempre vem acompanhado de algo prático para que possa realmente haver um resultado. Isso é bíblico, gente. Se me obedecer de todo o coração e tudo, é o conceito teórico. Aí vocês serão abençoados, não vai faltar nada na sua amassadeira, vai ter isso, vai ter aquilo. Sempre há uma condicional, sempre há um conceito, um princípio que Deus nos ensina, doutrinário, teórico, mas que precisa ser acompanhado com a ação, com a prática, porque senão é morto. Pastor, uma doutrina bíblica é morta se não tiver prática? A Bíblia diz que é. Tiago já falou isso, e nós já citamos várias vezes, está escrito na palavra de Deus, que a fé sem obras, ela é morta. Precisa haver a condição e precisa haver a prática. A graça é essa condição espiritual. Eu e você não podemos, em absolutamente momento nenhum, praticar algum ato de graça que vai nos conduzir à salvação. Nunca. Mas Deus é quem veio e nos concedeu graça e salvação sem merecermos, e aí ao nos salvar, ao nos dar graça e nos libertar, agora eu e você podemos praticar atos de graça e justiça para com as outras pessoas, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Você entende isso? Pode dizer amém em nome de Jesus? Colossenses 1:13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso é a graça de Deus. É a condição espiritual. Condição espiritual para que a vida de Deus se manifeste em mim e através de mim, e de você também. Efésios 2:4, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Entender que essa graça, quando Paulo diz graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que essa graça, essa condição espiritual que Deus nos deu para que a vida de Jesus se manifestasse na minha vida, na sua vida e através dela. Você entende isso? Diga amém. A Bíblia diz isso claramente. Esse é o conceito que Deus estabeleceu, esta é a condição espiritual que Deus estabeleceu. Outra é a paz. Está escrito aí, a paz. Que é o quê? O resultado prático. A graça de Deus nos alcança. É a condição espiritual que Deus agora nos coloca em Cristo Jesus. Então, na prática, como é que isso vai se manifestar na prática? É a paz de Deus na minha vida e na sua vida. É o resultado prático diário, que agora eu tenho paz em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A paz de Deus domina o meu coração, mesmo apesar de lutas, dificuldades, tristezas, ansiedades, preocupações, dificuldades, a paz de Deus está ali como resultado prático que a graça de Deus me alcançou.
A Bíblia diz lá em Efésios 2,17, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Jesus nos dá a paz. Ainda outro versículo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Deixa eu ler mais um versículo, Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Eu vou ler esse versículo de novo, presta atenção se você quiser ler, anotar, Colossenses 3,15, porque aí está falando de coisa prática da vida cristã, da comunhão, dos relacionamentos entre nós. Que a paz de Cristo seja o juiz. Quem é que tem que ser o juiz? Ah, não sou eu não? Não é você não que tem que apontar o dedo para o outro irmão que errou, que pecou, que fez alguma coisa errada? Quem é que tem que ser o juiz? Ah, então não sou eu que tenho que apontar o dedo e acusar o outro e reclamar do outro? Sim ou não? O juiz tem que ser o quê? A paz de Cristo, no meu coração. Significa, então, que se eu começo a ser juiz e julgar os outros, está faltando o quê no meu coração? Paz de Cristo. É muito óbvio. É muito bíblico. É só a gente prestar atenção no que a Bíblia diz. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Nós somos chamados para viver em paz, e se a paz de Cristo está no meu coração, então isso vai me dar graça para vencer a tentação de apontar o dedo e julgar o meu irmão. Continua dizendo, como membros de um só corpo, e seja o quê? Agradecidos. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A igreja é um lugar de paz. Se você não tem vivido paz com as pessoas, com Deus, então é preciso mudar alguma coisa. Porque desse púlpito, desses ministérios, desta igreja, nós temos pregado vida, graça, paz, misericórdia, perdão, restauração, restituição, pelo amor, a graça e a bondade de Jesus Cristo. E é o que nós queremos viver. Não somos perfeitos, falhamos, mas é a nossa visão, nós temos um rumo. Nós sabemos para onde nós queremos ir ao encontro de Jesus, nós queremos ir à obediência da palavra de Deus, nós queremos viver a vida de Cristo, nós queremos ser um projeto de Deus que abençoa uns aos outros, nós queremos, como diz lá em Mateus 27, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nós queremos viver o Evangelho, nós temos um alvo, nós temos um rumo, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Mas se nós errarmos, diz a Bíblia, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o alvo está lá para nós seguirmos, que a Bíblia nos dá. E quando erramos, isso chama-se pecado, é o que a Bíblia diz e nos ensina. A palavra pecado significa isso, errar o alvo. Mas aí a graça de Deus nos alcança. A misericórdia de Deus nos alcança para nos perdoar, nos libertar, nos transformar e nos dar a paz de Deus no coração. A igreja precisa ser um lugar de paz, de vida, de fé, de graça. Deixa eu citar algumas coisas para você. As pessoas conseguem conviver através da paz. As diferenças são destruídas através da paz. A paz se torna o padrão para a convivência. A paz promove reconciliação e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, todas as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui deixa eu te falar algo bem sério. Se você não está vivendo em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com seu cônjuge, se você não está vivendo em paz com o filho, com a filha, se você não está vivendo em paz com as pessoas e não consegue viver em paz com as pessoas, é preciso buscar a Deus,
é preciso buscar a graça de Deus e entender que é a paz de Cristo que enche o nosso coração, que vai fazer com que essa vida de Cristo, pela graça de Deus, seja manifesta e a gente possa viver em paz com as pessoas. Quanto mais de Jesus na minha vida, quanto mais de Jesus na sua vida, mais paz e vida nós vamos manifestar. Você entende isso? Diga amém. O escritor, pastor e escritor John Ortberg, ele diz o seguinte: pessoas buscam paz em todos os lugares, pagam caro para obter paz, são capazes de verdadeiras loucuras pela paz, acabam por gastar tudo que têm para obter algo que não pode ser comprado, nem encontrado, nem conquistado. Só há um lugar onde se encontra paz, e este lugar é a pessoa de Jesus Cristo. Só em Jesus. E para ter essa paz e para ser esse lugar de vida, é preciso ter um encontro com Deus. Se você está aqui hoje, está nos ouvindo aí, vendo pela internet, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, uma experiência pessoal com Jesus, você pode ter momentos de paz, momentos de alegria, momentos de felicidade, mas ainda não é a vida verdadeira. Eu acabei de citar, e a Bíblia diz que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho, que não tem Jesus, não tem vida. Ele existe, mas não tem a vida verdadeira. E para isso é preciso ter um encontro com Deus. E para ter encontro com Deus é preciso ter fé. Diga fé. Ouça uma coisa, a graça de Deus é tão maravilhosa, nos alcançou de uma forma tão linda, que eu e você não somos capazes nem sequer de ter fé. Sem Jesus, nós não somos capazes nem sequer de ter fé. A graça de Deus é tão maravilhosa, tão bendita, tão abençoadora, que o próprio Deus, sabendo disso, Ele nos dá a fé. Ele nos dá o sentimento de arrependimento através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele manda a fé para o meu coração e para o seu coração. Agora, você não é um robô e Deus não vai te obrigar a nada. Ele é tão gracioso que Ele te deu um negócio chamado livre-arbítrio. Porque Ele te dá graça, Ele te dá fé, Ele te dá arrependimento, Ele te dá convicção do pecado. Agora, você e eu, nós temos o livre-arbítrio dado por Deus para tomar uma decisão, para decidir mudar de vida ou continuar nas trevas e no estilo de vida que esteja a pessoa vivendo. Mas é Deus quem dá, com a sua graça e misericórdia, a fé. A fé traz um sentimento de dependência absoluta de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus colocou no seu coração, de alguma maneira, o Espírito Santo, um pouquinho de fé, um pouquinho de arrependimento, um pouquinho de convicção. Você está ouvindo a palavra de Deus, essa fé está sendo desenvolvida, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Viu que não vem de nós mesmos, vem pelo ouvir a palavra, é Deus quem envia a fé. E aí você está aqui ouvindo esta palavra, entendendo que é preciso ter fé para ter um encontro com Deus, para alcançar a graça de Deus, para ter vida e paz em Deus, porque é a fé quem nos vai direcionar à presença de Deus. Na verdade, o jeito, isso é uma frase que eu anotei do pastor Carlito Paes. Ele diz assim, olha, na verdade, o jeito como eu vivo é um testemunho sobre o que eu creio a respeito de Deus. O seu estilo de vida, o que você fala, o que você faz, o que você vê, o que você ouve, todas as suas ações em todas as áreas da sua vida reflete o que você crê a respeito de Deus. Então veja a responsabilidade do que eu falo, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu faço. Porque tudo isso pela Bíblia Sagrada mostra o Deus que eu tenho e creio, ou o Deus que eu acho que tenho e acho que creio. Continua dizendo, o que você crê a respeito de Deus vai determinar o que você faz e como você vive. Uma coisa encaixa na outra. A Bíblia nos ensina estas verdades que os homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento agiram por fé, e aí Deus tomou as providências e fez milagres.
Quando eu e você agimos por fé, Deus toma providências e a graça de Deus nos alcança. A fé é a confiança de que Deus vai agir. Entender que para eu e você nós temos vida e temos fé, eu e você precisamos ter esse encontro pessoal com Deus. Aí você diz, pastor, eu já tive. Então, se você já teve, é entender que agora precisamos pôr essa fé em ação. Lembra que eu falei? É preciso ter um encontro com Deus para ter vida, e essa vida nós temos porque a graça de Deus nos alcançou e resultou em paz, e aí para isso é preciso ter fé, mas fé que exige ação. Eu tenho fé que Deus salva, cura e liberta, mas se você não tomar uma decisão prática de mudar de vida, não vai resolver nada. Vocês estão bem caladinhos hoje, mas está entendendo? Diga amém. É preciso ter ação. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. A fé sem ação é morta. Por isso nós precisamos entender, estamos falando de fé esses dias, esses domingos que temos pregado, entendendo que fé e ação, fé e prática, fé e obras são coisas que precisam andar juntas. Agora ouça, só obras sem fé, a Bíblia chega a dizer que é pecado. Lá em Romanos diz que tudo o que for sem fé, que não for por fé, é o quê? Pecado, está escrito isso. Então não adianta só as obras, não adianta só a ação se não tiver a fé, porque só a ação sem fé é pecado. Agora, a fé, só a fé sem obras é morta, não resolve. Para termos vida em abundância. A graça de Deus nos alcançou, a paz de Deus nos alcançou, e agora precisamos entender que fé e ação são duas coisas que precisam andar juntas na nossa vida. Se nós queremos continuar sendo uma igreja, lugar de vida, lugar de fé, precisamos entender que a graça de Deus nos alcançou e estamos agora nessa condição espiritual de poder ter vida. Que a paz de Deus nos alcançou e resultou agora em vida prática. E que fé em Deus, junto com a ação, junto com as obras, junto com a prática, nós vamos estar realmente produzindo vida, e vida em abundância na nossa vida, e produzindo e manifestando essa vida de Jesus para que outros possam alcançar esta vida também. Se você crê nisso, pode ficar em pé, por favor. Olha só o que a Bíblia diz para nós finalizarmos, lá em Gálatas 4, 7 e 9. Assim você já não é mais escravo do pecado, das trevas, mas é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Somos herdeiros com Cristo. E eu já falei isso aqui. Por exemplo, numa família, tem o pai, a mãe, o pai faz um will, um testamento para os filhos. Vamos supor que tenha 5 filhos. Aí o pai morre. Aí a herança é dividida em porcentagem para os 5 filhos. Dá quanto para cada um? 20%, não é isso? 20% para um, 20% para outro, 20% para outro, 20% para outro. Dividiu a herança para os herdeiros, uma porcentagem para cada um. Agora, em Cristo Jesus, nós somos herdeiros com Cristo de todas as coisas. Vida abundante, vida eterna, bênçãos, dons espirituais, fruto do Espírito, mas não é em porcentagem, porque tem muito filho de Deus, tem muitos irmãos de Jesus. Já pensou se Deus fosse distribuir isso em porcentagem? Você tem 0,1%, você 0,1%, você 0,1%. Não, você não merece nem 0,1%, 0,001%. Não, não é por porcentagem. A Bíblia nos ensina que a nossa herança é toda, os 100% que Jesus herdou de bênçãos, de vida, de espiritualidade, coisas celestiais, eu e você estamos herdando e vamos herdar 100% também dessa herança.
Não é só uma porçãozinha, uma porcentagem, não. Eu e você precisamos entender que a nossa posição e condição espiritual agora em Cristo é extraordinária. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que nós estamos numa posição tão abençoada por Deus, que nós não podemos ficar perdendo tempo com misériazinha, com picuinha. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que nós temos grandes coisas, uma grande obra para fazer, e eu não posso descer. Eu não posso deixar ser vencido pelo pecado ou pelas coisas deste mundo, pelos prazeres dessa vida, pelas tentações dessa vida. Eu preciso me aproximar de Deus para Ele me dar força para vencer o estilo mundano, a vida mundana, para que eu possa viver a vida em Cristo Jesus, o meu Senhor, para que eu manifeste a vida de Deus para as outras pessoas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Fala com Deus aí, é você e Deus agora. Igreja é lugar de vida, de fé, de graça, de paz, de obras, boas obras. Responda para você e para Deus, que tipo de igreja você tem sido? O que você tem manifestado para os outros, para você mesmo? Vida ou morte? Graça ou condenação? Perdão ou juízo? Paz ou tormenta? Fé ou incredulidade? Obras ou indiferença completa? Amor ou ódio? Raiva ou misericórdia, compaixão? Pense bem no que estamos manifestando no dia a dia para as pessoas. Palavras que machucam, que matam, que ferem, que condenam, que apontam o dedo. Ações que entristecem Deus, entristecem o Espírito Santo, pecados. Ou arrependimento, confissão, libertação, palavras de vida, palavras de misericórdia, abençoadoras, de perdão, de reconciliação. E você que está aqui nesta noite, que ainda não teve um encontro com Jesus, você que está aqui, que está afastado de Jesus, você que está aí ouvindo, entregue a sua vida para Jesus, tome essa decisão hoje. Ele já te deu graça, misericórdia, arrependimento, fé. A decisão agora é sua. Decida agora em nome de Jesus. Enquanto cantamos, tome a decisão de entregar a sua vida para Jesus, de se lançar diante dele, pedindo perdão, misericórdia, graça e pedindo a vida única e verdadeira. Volta para ele agora em nome de Jesus. Volta para ele agora em nome de Jesus. E você que tem outra necessidade, eu quero estender esse convite, como sempre fazemos, para ministrarmos uns aos outros. Se você tem outra necessidade, mesmo que não foi falado hoje, quer colocar diante de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Talvez você não tenha sentido paz no seu coração, na tomada de alguma decisão. Você está para decidir algo importante na sua vida e não tem sentido paz. Vamos orar juntos. Talvez essa falta de paz é Deus te dizendo: não é isso que eu quero para você. Entregue-se para Deus, renda-se a Deus. Vem, alguém vai orar por você, alguém vai te acompanhar. Vamos estar buscando a Deus juntos aqui. Você que está nos vendo, nos ouvindo, a palavra de Deus te alcança, onde você estiver. E sempre falamos isso. Utilizamos a internet para alcançar você. Não é para você ficar aí apenas assistindo cultos, mas é para você ver este culto, ser tocado por Deus, transformado por Deus, buscar a Deus e buscar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, e se aproximar de Deus, e estar perto de Deus, junto de Deus e junto com o corpo de Cristo, junto da igreja. Entregue a sua vida para Jesus, volta para Jesus,
procure uma igreja mais próxima da sua casa, junte-se ao corpo de Cristo, à família de Deus, e siga Jesus com alegria, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te ama, em nome de Jesus.